Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, do seu curso técnico em enfermagem. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Enfermagem em Clínica Médica. E nesta aula nós vamos abordar o item 4 lá do seu material, assistência de enfermagem às afecções neurológicas, ok? E especificamente vamos falar do acidente vascular encefálico, ou também conhecido como acidente vascular cerebral, ok? Que é uma disfunção que vai acontecer lá em nível do cérebro, que pode ser de forma hemorrágica, mas também pode ser de forma isquêmica. Relembrando ali a anatomia das funções gerais do cérebro, nós temos aqui a região frontal do cérebro, que tem a função de relacionar as questões de personalidade, comportamento, emoção, as funções intelectuais também do indivíduo que estão aqui nessa região frontal do cérebro. Na região temporal, lateral do cérebro, nós temos aqui as funções relacionadas à audição, ao olfato e ao paladar. Na região parietal, nós temos as questões relacionadas às sensações. Na região occipital, as questões relacionadas à recepção visual. E o cerebelo tem a responsabilidade de desenvolvimento das ações de coordenação motora, balanço, de equilíbrio do balanço. E o tronco encefálico literalmente vai fazer esse processo de transmissão dessas informações todas para o corpo, assim como a coluna de maneira geral e todos esses nervos que vão fazer com que chegue essas informações até nas áreas distais e também dos membros e órgãos do nosso corpo. Nós temos também uma função importante do córtex cerebral. O córtex cerebral ele é o centro de funções do nosso organismo, superiores humanos, relacionadas ao pensamento, então, e outras funções cognitivas. Quais são as atividades preponderantes, então, de cada hemisfério do cérebro? Nosso hemisfério, como você lembra, ele é dividido em hemisfério direito e hemisfério esquerdo. No hemisfério direito, nós temos as questões relacionadas à visualização, imaginação, as questões emocionais, criatividade, intuição, raciocínio espacial, a noção espacial de distância, a noção espacial que daqui a tantos metros tem algum objeto, a dimensão espacial que é a escada, o peso e tudo mais. E as questões de música e ritmo estão todas ligadas ao hemisfério direito do cérebro. Por outro lado, o hemisfério esquerdo, ele está relacionado com a linguagem, aprendizado, raciocínio lógico do nosso corpo, o pensamento analítico, sequencial e temporal, e também pelas questões lógicas e também pelas questões lineares. Então, na prática, nós utilizamos esses dois hemisférios no dia a dia e, obviamente, cada hemisfério tem a sua porção específica, além daquelas que já falamos anteriormente no slide anterior. Ok? Bem, então o acidente vascular encefálico, ele é uma doença cerebrovascular, ok? Que acontece lá no cérebro e relacionada às questões vasculares, de circulação. Estão entre as primeiras causas de morte em todo o mundo. Ok? Para você ter uma ideia, no Brasil, ela está sempre oscilando mais em torno da terceira causa mortes mais comum no Brasil, o acidente vascular encefálico. O acidente vascular cerebral ou encefálico, além de ser uma doença proveniente também, prevalente, ele apresenta uma alta taxa de mortalidade. É bastante importante, então, porque a pessoa que apresenta, se for isquêmico, ela tem um prognóstico. Se for hemorrágico, ela tem um prognóstico totalmente diferente, até mesmo causar a morte. Ok? Nesse sentido, então, a incapacidade pode ser permanente, mas a incapacidade pode ser temporária, dependendo do tipo do acidente vascular encefálico. O acidente vascular cerebral ou encefálico, então, ele é popularmente conhecido como derrame. A pessoa teve um derrame. No dito popular, a gente até contribui até para não gerar conflito de entendimento junto com o paciente e acompanhante, a gente acaba repetindo isso também, ok? Mas o nome correto científico da área médica é acidente vascular cerebral ou encefálico. E é o resultado, tá, da insuficiência de suprimento sanguíneo e uma determinada área do nosso cérebro. Então, se uma determinada área do nosso cérebro falta literalmente o suprimento sanguíneo, vai faltar água, vai faltar oxigênio, vai faltar nutrientes. E essa carência em determinada área do cérebro vai desenvolver o acidente vascular encefálico, ok? Vamos lá. Onde ocorrer esse processo do acidente vascular encefálico, ocorre devido a um processo de evolução crônica também, que pode ser causado, de endurecimento da parede da artéria, que conhecemos como arteriosclerose, relacionado aí a esse processo patológico
que pode ter um endurecimento, mas que também pode existir, por outro lado, um afrouxamento dessas paredes. E aí nós temos outro tipo de desenvolvimento também e até rompimento desses vasos sanguíneos lá em nível do cérebro, causando o acidente vascular encefálico. O episódio agudo do acidente vascular cerebral encefálico, ele acontece quando há interrupção de fluxo sanguíneo, ok? As células cerebrais pode acontecer em uma interrupção, então, por trombose, ter uma obstrução ali por um trombo, um coágulo, e literalmente também pode acontecer por embolia, pode ter gases, por exemplo, causando essa obstrução na corrente sanguínea, e pode acontecer também por hemorragia ou até mesmo espasmos. A trombose, ela tem uma relação com a arteriosclerose e a arteriosclerose ela tem uma relação direta com a hipertensão arterial. Então, como você pode perceber, os pacientes que têm hipertensão arterial, que é uma doença crônica, podem desenvolver várias complicações e também o acidente vascular encefálico como uma complicação grave. A embolia cerebral, ela já costuma ser decorrente de doenças cardíacas. Nesse sentido, então, destacamos as arritmias, as doenças nas válvulas cardíacas, entre outras. A hemorragia cerebral, ela está relacionada com a hipertensão arterial. Então, por vezes, a crise hipertensiva pode aumentar essa pressão nesses vasos e por funções de fragilidade por aterosclerose ou até mesmo outras funções, ao rompimento desses vasos cerebrais, causando a hemorragia dentro do cérebro, que é bem mais grave, ok? E apresenta uma evolução rápida com alterações neurológicas bastante importantes. O acidente vascular cerebral também isquêmico ou transitório, que é por outro lado, temos hemorrágico e isquêmico, ele caracteriza por episódios súbitos de perda da função motora. Então vai acontecer rapidamente a perda da função motora no nosso organismo, perda da função sensitiva, perda da função visual, mas tem uma recuperação rápida quando há uma intervenção rápida. E até em 24 horas a pessoa, após uma intervenção médica, há o reestabelecimento de todas essas funções. Por isso há uma diferenciação grande entre o acidente vascular hemorrágico e o isquêmico, ok? Que geralmente tem uma obstrução. O hemorrágico tem um extravasamento do sangue pelo rompimento. A maioria, então, tem uma duração de minutos até 1 hora e uma minoria pode durar mais que 24 horas, mais que 4 horas. Quais são os sinais e sintomas, então, professor, que o paciente vai apresentar quando estiver apresentando ou desenvolvendo o acidente vascular encefálico? Parestesia, que são alterações de sensibilidade no corpo. Disfagia, que é a dificuldade de fala. Disfasia, dificuldade em falar ou até se comunicar. Vertigens. A diplopia, que é a visão dupla, zumbidos e também cefaleias são os sinais gerais comuns relacionados ao aparecimento do acidente vascular encefálico. Outras questões que são importantes que estão relacionadas como fatores de risco. Uma história familiar, a idade, associado também a hipertensão arterial, diabetes, obesidade, tabagismo vai contribuir para o desenvolvimento do acidente vascular encefálico, colesterol alto e doenças cardíacas como arritmias, por exemplo, vão ser fatores contribuintes para o AVE. O acidente vascular cerebral ou encefálico ele é identificado quando o indivíduo apresenta um déficit neurológico, ok? Nesse sentido, esse déficit neurológico ele é rápido, ele é abrupto. Outra questão importante é que é caracterizado por disfunções motoras, sensitivas e também autônomas. E aí, quais são? Disartria, que é uma fala arrastada, disfagia, diplopia, desequilíbrio, perda no tônus postural e também da consciência, perda da consciência, uma cegueira transitória, parestesia, paresia e hemiplegia, ok? Podem ocorrer ainda uma cefaleia occipital grave, uma dor literalmente de cabeça na região posterior, que é a região occipital grave, tontura, vômitos, confusão mental e alterações também da memória. Então são fatores que são bastante contribuintes para a identificação da acidente vascular cerebral, que pode ser hemorrágico ou isquêmico. Vão ter aparecimento desses sinais e sintomas. As manifestações elas estão diretamente ligadas com o local e também com a extensão da lesão, principalmente com a extensão. Quanto maior a área do cérebro afetada com a falta de fluxo sanguíneo, vai obviamente ter maior complicação e aparecimento desses sintomas. O tratamento ele é feito mediante administração de medicação antitrombolítica, que tem a finalidade de reduzir a quebra dos êmbolos, por exemplo, no acidente vascular isquêmico,
ok? E agentes antiagregantes plaquetários, porque vão fluidificar esse sangue e quebrar aquele trombo, literalmente, dissolver aquele trombo que está obstruindo aquele sangue em uma determinada região do cérebro. Existe uma escala de Cincinnati, que os médicos praticam nos ambientes hospitalares, principalmente de emergência, que é importante você também conhecer, que eu vou apresentar agora, que é bem simples, para poder diferenciar se a pessoa está tendo um acidente vascular encefálico ou não, ok? Ele se caracteriza por 3 questões importantes, tá? Que é relacionado à assimetria facial, assimetria, se está sendo simétrico ou não, a debilidade dos braços e em relação à fala. Ok? Esses 3 fatores são avaliados nessa escala que é chamada de escala de Cincinnati, ou teste de Cincinnati, ok? Como testar? Eu vou pedir então para a pessoa mostrar os dentes ou sorrir. Isso é um teste, ok? Que mais? Se for normal, ambos os lados do rosto eles vão se contrair. Se não for normal, somente um lado irá contrair. Então você já consegue diferenciar se está tendo alteração neurológica ou não, ok? Então esse é um teste. Pede para sorrir. Segundo, pede para levantar os 2 braços. Se tiver normal, os 2 braços vão levantar. Se tiver anormal, independente do local, um dos braços vai estar mais baixo. Entendeu? Que vai indicar, obviamente, uma lesão. E a questão da fala é pedir para repetir uma frase. Por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Que ele vai precisar um pouco de cognição e também da fala. Se ele não conseguir falar dessa forma, posso pedir um outro teste, perguntar o nome, perguntar a data de nascimento. E nesse sentido, nesse teste, com esses 3 fatores, conseguimos diferenciar se é uma doença qualquer ou se é um acidente vascular encefálico que a pessoa está apresentando. Lembrando então que você consegue visualizar, quando pede para o paciente sorrir, uma assimetria em um dos lados do rosto. Nesse sentido, já é um sinal positivo para essa escala. E o teste das mãos, quando estiver normal, as 2 mãos vão estar, os 2 braços vão estar elevados e um dos braços não vão estar elevados, ok? Aqui a gente consegue ver a diferenciação do indivíduo normal na face e aqui a contração somente em um dos lados do rosto, tendo a assimetria quando pede para o paciente sorrir. Nesses 3 testes que são simples, são bastante diferenciais, não precisamos fazer nada invasivo, por exemplo. A intervenção cirúrgica, ela deverá ser realizada quando houver um comprometimento importante da estrutura por conta de compressão do cérebro. Está vazando sangue na cavidade e literalmente está comprimindo o cérebro. Então, às vezes, uma intervenção cirúrgica será necessário para diminuir a pressão intracraniana, ok? Opções cirúrgicas, elas são literalmente relacionadas às carótidas, a drenagem de hematoma também para descompressão, isso lá em nível cerebral. Quais são as ações de enfermagem que vamos realizar então? Suporte emocional para acompanhamento também tanto do paciente quanto dos acompanhantes e familiares. É bastante importante esse processo. Além da companhia, é fundamental aí repassar confiança, otimismo à família, ao paciente, dar carinho. É importante também que o cliente participe, literalmente, no maior número de decisões possíveis para encaminhamento de processos relacionados ao tratamento que ele esteja fazendo. Prevenção de acidentes, que é bastante importante, lembrando que ele vai estar com um lado do corpo com uma debilidade. Movimentação motora também. Então a prevenção de acidentes é bastante importante para evitar outras complicações. A cama deve ser mantida sempre travada, sempre com as grades elevadas para proporcionar e evitar quedas. E o cliente e familiares eles precisam ser alertados sobre todos esses riscos que são importantes. É importante a realização de exercícios passivos e ativos para estimular os processos de circulação e também, é claro, fazer fisioterapia motora junto com um profissional habilitado. Comunicar também, a comunicação adequada com ele que pode ser adaptada, uma vez que ele tem dificuldade agora na compreensão e também na fala. Então você pode estabelecer um processo de comunicação diferenciado com ele, com cartões, com bilhetes, com figuras. Então tudo vai depender do nível e do processo de desenvolvimento de comunicação com ele. Bom, como abordamos nessa aula, acidente vascular encefálico, tanto o hemorrágico quanto o isquêmico, os fatores importantes para poder diferenciar e entender até mesmo o tratamento e os cuidados de enfermagem que são realizados com esse paciente. Espero que você tenha compreendido todos esses aspectos que são importantes sobre o AVE. Obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.